lido algumas vezes. Nós vamos ler de novo Apocalipse capítulo 2. Carta à igreja em Éfeso. Podemos ler? Escreve da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia a prática dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Levanta as tuas mãos, bendito Deus e eterno Pai, aqui está a tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, fala comigo hoje. Fala, Deus, meus irmãos, desta irmã. Estenda as tuas mãos de graça, as tuas mãos de misericórdia neste lugar. Deus, revela a nós a tua palavra. Revela a nós, meu Deus, o teu querer, a tua vontade. Neste mundo, Deus, para a vida. Sim, meu Deus, nós adoramos ao Senhor. Nós glorificamos e engrandecemos o teu santo e glorioso nome. Meu Pai, não há outro Deus além de ti. Manifeste a tua glória. Manifeste, ó Deus, o teu querer, o teu poder. Quebra, meu Pai, todas as cadeias do inimigo e nos dê vitória, nos dê livramento, pois agindo e operando o Senhor, ninguém impedirá. Fala do teu Senhor, nos dá diretriz e direção nesta noite, mediante a tua palavra. Alcança o teu povo, meu Deus, de uma forma tão extraordinária. É o que eu te peço nesta noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Você pode aplaudir o povo. Amadas, às vezes você se pergunta: por que passamos juntos a pregoar a palavra de Deus? Qual que é o propósito de nós pregarmos a palavra? Todo mundo tem que é crente, né? Glória a Deus. Para que, pastor, pregar a palavra para crente? Nós não deveríamos pregar a palavra somente para os pecadores. Você está aqui como crente, você deve ouvir a palavra. Para que pregar a palavra? Para que ouvir de novo a palavra de Deus? Preste atenção. A Bíblia diz o seguinte: que a palavra de Deus, ela é como espada dos dois gumes, que vai da divisão da alma do espírito, da alma da mente do espírito, para dividir, para separar. O propósito da palavra é separar o espírito do corpo, da alma, do sentimento. O propósito da palavra, irmãos, é justamente esse: colocar uma divisão, para mostrar para você o que é e o que não é, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do espírito e o que é da carne. Você tem que entender isso. Tem que haver separação da carne e do espírito. Mesmo nós habitando nesse corpo de carne natural, precisa haver uma divisão entre o que é de Deus e o que não é de Deus. O velho homem, ele precisa ficar sepultado. Amém, irmão? Por isso nós ouvimos a palavra. E não só ouvimos, mas temos todo o dever de
O apóstolo João escreve ela. Mas o Jesus ele vai falando as palavras e ele vai escrevendo essa carta à igreja. E Jesus vai dizendo que eu conheço as tuas obras. Eu sei da tua luta, da tua peleja, do teu sofrimento. Eu sei da tua dor. Eu sei das coisas que acontecido com a sua vida. Eu sei que vocês não suportam pessoas falsas. E eu também não suporto elas. Eu sei que vocês colocam à prova aqueles que disserem a voz e vocês encontram eles falsos. Vocês são bonitos. Eu vejo o suor, a luta de vocês. Eu vejo o sacrifício. Eu vejo a dificuldade de vocês para não negar o meu nome. Eu vejo esta peleja. Eu vejo esta firmeza. Vou colocar um parênteses aqui antes de nós conseguirmos. As lutas, as provas, as dificuldades, elas são necessárias. Glória a Deus. O crente que não passa por dificuldades, ele nunca vai ficar preparado. Às vezes nós reclamamos da ajuda, às vezes nós reclamamos das dificuldades, às vezes nós até falamos, Deus, por que tanta coisa ruim assim na minha vida? Por que tanta luta na minha vida? Por que tanta dificuldade? As lutas, as pelejas, as dificuldades é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Se tudo estiver bem na sua vida, na nossa vida, a gente não vai buscar Deus com tanta ênfase. Se as coisas estiverem bom para a gente, não para você, se estiver bom para mim, eu vou só glorificar. Dificilmente você vai jejuar, dificilmente você vai levantar de madrugada e vai orar. Não, pastor, está tudo bom, eu glorifico e eu exalto. Não, irmão, as pessoas não fazem isso. É só quando a coisa perto. É só quando a coisa fica mais difícil. A gente começa a ter uma profundidade maior com Deus. Então as lutas, elas são necessárias. As lutas não é castigo divino. Luta não é castigo divino. As lutas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Nós precisamos dela. Se você nunca foi afrontar as afrontas, as dificuldades, elas servem para você falar assim, não, estão me afrontando, estão me humilhando, eu vou buscar Deus. Deus vai me tirar dessa. Deus vai me levantar e eles vão ver que Deus é na minha vida. E assim você ora, assim você busca, e assim você clama pela misericórdia de Deus para estar mais perto do Senhor. Amém, irmão? Pastor, eu estou cansado das pessoas me humilhar, bater em mim. Pastor, eu estou cansado das pessoas me chutar. Eu estou cansado, pastor, das pessoas gritar comigo, me colocar sempre para baixo, sempre virar as costas para mim. Pastor, estou cansado de ouvir coisas, de pessoas dizerem coisas a meu respeito. Mas lembra de uma coisa, você ainda não chegou lá. Essa luta está grande, é porque Deus está trabalhando. Essa dificuldade é a aumentar de grau, é porque você precisa buscar mais. Deus nunca vai apertar um pouco mais. Se Ele não vê em mim e em você que nós precisamos buscar um pouco mais, Ele só vai apertar porque Ele sabe que eu preciso buscar mais, porque eu preciso avançar mais. Então, nunca, irmão, ela não mata, ela fortalece quando a gente tem sabedoria, entendimento, entender que o que está vindo na minha vida é para eu crescer e buscar mais a Deus, para eu ter mais força e buscar a Deus. Continuando a carta, eu vejo a beleza, vejo a luta, vejo a dificuldade, vejo os levantes, mas eu tenho algo contra vocês. Ok, é que vocês perderam o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e se arrependa. Se não virei contra ti, removerei o candelabro. Arrepende. Lembra-te de onde vocês caíram. Lembra de onde foi a queda e volte ao primeiro amor. Amém? Pastor, eu entendo. Um dia na minha vida, na tua vida, nós caímos, nos erguemos, nos levantamos
e nós continuamos. Mas será que nós somos as mesmas pessoas? Somos aquele mesmo homem, aquela mesma mulher, com aquela mesma luz? Será que na época que você caiu, há anos atrás, ou há poucos dias, será que você tem sido a mesma pessoa? Será que você melhorou ou está piorando? Um dia na nossa vida, um dia nós caímos. Querendo ou não, nós caímos. Porque a queda, ela faz parte do processo. E um crente permaneceu desde o seu novo nascimento, do seu batismo nas águas, até o dia da sua morte, firme. Não. Todos os homens da Bíblia caíram. Você, quem sabe, um dia nós também caímos um dia. A Bíblia diz que caiu do homem, mas o levantar é de Deus. Mas quando nós nos erguemos, nos levantamos e continuamos a caminhada, porque o segredo é não parar, o segredo é continuar, insistir, até chegar ao final, porque o nosso descanso vai vir. Mas muitas das vezes, neste caminho, às vezes nós vamos perdendo coisas. E uma das coisas que Jesus chama a atenção de Éfeso é, da igreja de Éfeso, vocês perderam o primeiro amor. Lembra-te de onde vocês caíram. Lembra-te o que aconteceu e volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Amém, amado? Amém. Você não é como você era antes. Deixa eu contar para os irmãos rapidamente. Um dia eu, mais ou menos 7 ou 8 jovens, começamos a buscar. Começamos a buscar, eu lembro que depois que eu recebi o Espírito Santo, que alguns jovens entraram na igreja, nós começamos a orar e também receber o batismo do Espírito Santo. Nós resolvemos buscar mais profundamente a Deus. Glória a Deus. E nós começamos a ir para o monte orar. E nós íamos todo dia para o monte orar. Quase todo dia tinha vigia à noite. Nós íamos para o monte 10 horas da noite e voltava às 6 horas da manhã. Isso era quase toda semana. E pela manhã arrumava e ia trabalhar. Era quase toda semana desse jeito. Nós ia subir e era aquele primeiro amor. Era aquela coisa gloriosa, maravilhosa. O poder de Deus vinha, a glória de Deus descia e a coisa era poderosa. Eu lembro que no 7º dia, mais ou menos, que foi um sábado, nós subimos no monte. Nós estávamos orando muito mesmo. Jovens sedentos por Deus. E nesse sábado, à noite, nós orando, buscando o Senhor pela madrugada, no dia, aconteceu algo. Aconteceu algo diferente dos demais dias. E o que aconteceu nos abalou muito. Esses jovens ficaram muito abalados. Coisas que nós não esperávamos, nós nunca tínhamos visto aqui, algo sobrenatural. Nunca contei isso para ninguém. Amém? E depois que terminou tudo, nós de manhã cedo, nós reunimos, nós não vamos contar isso para ninguém. Vamos ficar só entre nós, não vamos falar isso para ninguém, porque nós não sabíamos, nós não tínhamos discernimento se aquilo era de Deus ou se aquilo não era de Deus. Algo sobrenatural, coisas de anjos. Não posso falar de que nós fizemos, porque não vou contar aqui para ninguém, porque nós não tínhamos entendimento, nós éramos muito loucos na fé, mas nós tínhamos fome de Deus, sede de Deus, nós estamos em hora de felicidade. E naquele dia, naquele sábado, a coisa abalou, coisa que nós nunca tínhamos visto, experiência que nós nunca tínhamos vivenciado. A coisa foi muito profunda, na nossa linguagem muito doida, muito louca, mas aconteceu. Até que tinha um jovem mais velho, ele era um pouquinho mais velho que nós, e nós descemos um monte, nós conversando a gente, pegando conversa com o pastor, se está de Deus, se puder, aquilo que nós vimos, nós ouvimos,
como é que nós faz os valores? Será que não é da nossa carne? Será que isso não foi emoções do nosso coração? Isso será que não foi carne? Foi o diabo usou a gente, né? Pelo que nós ouvimos e vimos, pelas coisas que aconteceu, sabe? Foi carne, ficou aquela dúvida no meio. E esse irmão, que era mais velho que nós, falou o seguinte: olha, eu acho que isso foi da nossa emoção, isso foi da nossa carne. Eu acho que nós precisamos buscar na palavra e evitar essas coisas, porque isso não é de Deus, não tem como ser de Deus. Isso é carne, isso é das nossas emoções. E aquilo pode como muita gente. Nós paramos de um monte, vamos ter situação de um monte, porque nós ficamos assustados com o que nós vimos. Nós ficamos assustados. E ficou aquele misto de sem saber o que deveria ser essas coisas. E tá, teve profecia, teve muita coisa profunda, muitos mistérios profundos. Só que nós não entendíamos o que era. Por causa desta palavra, nós cessamos de buscar. Paramos de buscar. E o tempo foi passando. Estamos buscando do nosso jeito, da nossa maneira. E eu pude entender algo. Que foi justamente naquele dia, naquela madrugada, sem discernimento, que nós atrapalhamos o processo. Nós atrapalhamos o processo. Colocamos um balde de dúvida no coração. O diabo conseguiu, naquela madrugada, impedir o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Só Deus sabe onde nós íamos chegar, porque nós estávamos com tanta fome, com tanta sede de Deus. Nós evangelizávamos debaixo de chuva, ia nas casas de pessoas debaixo de chuva, o guarda-chuva, batendo porta em porta, chamando jovens. Pastor, isso é loucura. Mas a gente sabe, a igreja estava lotada de jovens. Nós íamos atrás de jovens. Para você ter uma ideia, eu subi um monte sozinho. Irmão, a coisa era tão forte que eu ficava orando debaixo do pé de biquíni. A chuva caía, relâmpago, trovão, o barro molhava, quando eu subi no pé de biquíni, dobrava o joelho em cima do tronco do pé de biquíni, e lá de cima orava, porque eu tinha um propósito de Deus. Ficava ali. Todo mundo sabe, chover, relâmpago, e água. Mas para minha mente, o meu entendimento, era buscar Deus, era loucura, era coisa de louco. A gente buscava o Senhor com muito afim, e Deus nos livrava de tudo que era mal. 6 horas a igreja começava o culto, 7h30, mas 6 horas nós já estávamos no culto, com os joelhos dobrados, com a mão sobre o altar, e orando, e buscando a face do Senhor. E a coisa foi passando, e eu pude entender. Não foi hoje, mas já tem um tempo, que o processo terminou, o plano que Deus tem na minha vida, ou na vida desse jovem, ou na tua vida, o plano que Deus tem em nós, não foi concretizado, porque a gente não continuou, porque na nossa mente era loucura. E a Bíblia diz que realmente, que o homem natural não entende as coisas espirituais, que para ele aquilo é loucura. E nós somos surpreendidos, mas não era. É porque nós estamos mergulhando, e quanto mais você mergulha em Deus, mais Deus vai te revelar os segredos dele. Glória a Deus. Só que o vaso precisa estar preparado para suportar aquilo que Deus quer da sua vida. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu entendo que a queda foi ali no primeiro ano. Porque nós começamos então a ter dúvidas. E aí é onde entra o inimigo. Dúvida das coisas de Deus. E a